Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Investidor Antifrágil diretamente dos estúdios da Convex TV. Mas antes de começar o vídeo, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Hoje eu trouxe um tema muito pedido por todo mundo. O pessoal adora quando eu falo sobre antifragilidade, mas sempre perguntam, né? Não teria aí um guia mais prático para eu caminhar para antifragilidade com os meus investimentos? Como é que eu faço para me expor de uma forma antifrágil quando estou pensando em investimentos? Então, eu separei para vocês 8 passos para você caminhar para a antifragilidade nos seus investimentos. Mas antes de mais nada, pode ser que alguém caiu de paraquedas aqui no canal e fica se perguntando o que é essa tal de antifragilidade? Antifragilidade nada mais é do que uma propriedade que emerge em sistemas complexos. Sistema complexo é aquele que tem zilhões de partes interagindo, competindo entre si, que você perde até a noção de causa e efeito. E a antifragilidade está muito presente em sistemas naturais, processos econômicos, investimentos. E o que ela tem de tão especial? Quer dizer que quando um sistema antifrágil é exposto à desordem, à incerteza, à volatilidade, ao caos, ele recebe o choque, mas ele volta muito melhor. Ao contrário, por exemplo, de um sistema robusto, que ele simplesmente leva pancada, aguenta, mas quando ele volta ao estado anterior, ele não tem nenhum ganho com isso. E o pior de todos, que é o sistema frágil. Quando ele leva uma pancada, ele sofre algum choque, volatilidade, desordem, incerteza, ele colapsa e ele pode, inclusive, se extinguir rapidamente. Então, tem lá a tríade, frágil, robusto e antifrágil. E aqui a gente vai dar os 8 passos para você caminhar para a antifragilidade com seus investimentos. Passo número 1, tenha foco em identificar fragilidades. Esqueça essa história de tentar calcular, mensurar risco. Frágil é aquilo que tem uma alta sensibilidade à desordem, a variações, à volatilidade. Ele odeia, ele tem pavor. Como uma taça de cristal que fica ali no armário, ela quer ficar lá quietinha, você tem que cuidar dela. Porque na menor desordem que aconteça, ela vai quebrar e colapsar. Mas temos uma pegadinha aqui. O sistema frágil, ele suporta pequenos choques, então ele pode se disfarçar de vencedor por algum tempo, te enganar, e aí um incremento, um aumento da intensidade daquele choque, aí ele colapsa. Então você tem que identificar, e quando eu falo identificar fragilidades em investimentos, você tem que estudar os fundamentos daquele ativo que você está investindo. Você tem que conhecer como é que funciona o ecossistema que ele está inserido. Então é muito importante, é que eu sempre falo, não existe um modelo quantitativo, matemático, brilhante, se ele não for lastreado em fundamentos. Então se eu quero fazer uma modelagem para eventos extremos no mercado acionário, eu tenho que ter um conhecimento profundo dos fundamentos relacionados àquilo. Da mesma forma, commodities, da mesma forma se eu estiver estudando alguma moeda, uma criptomoeda. Então é muito importante esse foco nos fundamentos para você entender essa dinâmica e identificar, olha, isso aqui está frágil, isso aqui está muito sensível a desordem. Se vier qualquer coisa que sair do script, isso aqui vai para o espaço. Então o primeiro passo é esse, identificar as fragilidades, e para isso você precisa dominar os fundamentos daquele ativo que você quer investir. Segundo passo, que é um passo muito importante, tenha opcionalidade. O que é ter opcionalidade? É ter alternativas, ter opções na mão. Então você não pode ficar preso a um determinado script. Como é que funciona isso, por exemplo, nos investimentos? Imagina que você quer montar uma carteira de investimentos em renda variável, em ações. Então eu tenho, sei lá, 10, 20 mil reais para investir em ações. Ah, eu vou lá e compro tudo de uma vez e coloco todo o dinheiro nas ações numa tacada só? Não, começou já errado. Você tem que fazer compras parciais, mas vem aí o pulo do gato. Você tem que, dependendo da situação de curto prazo, manter um percentual maior ou menor de opcionalidade, que pode ser simplesmente recursos em caixas, ou se você sabe fazer um seguro de carteira, que nada mais é do que você comprar uma opção de venda que vai te dar o direito de vender a determinado preço, mas comprar essa opção quando ela está barata. E quando que ela está barata? Quando está todo mundo eufórico e a volatilidade está lá embaixo. E aí o que acontece?
o cenário convexo de ganha-ganha. Se o mercado dispara, você está exposto em ações, você vai ganhar. Agora, se vem aí um Black Swan, um cisne negro, ou qualquer outra coisa e o mercado desaba, opa, respire fundo, ex post, ou seja, depois que aconteceu a queda, você tem caixa, dinheiro para comprar as ações barato, e se você tem o seguro de carteira, vai te gerar dinheiro para você também comprar barato. Então você tem opcionalidade no seu portfólio. Outro ponto também importante é você só se expor de forma que você tenha assimetrias a seu favor, que é o quê? Muito a ganhar e pouco a perder. Passo 3, aproveitando o gancho do 2, cometa erros que não te tiram do jogo, ou seja, erros que não te expõem ao risco de ruína. E o mais importante, fuja do risco médio. Risco médio é aquele lá que você tem pouco a ganhar e muito a perder. Então, às vezes você está, por exemplo, num fundo de renda fixa de crédito privado. Tem nada demais, você tem lá os títulos de renda fixa de emissão privada, também nada demais. Só que tem um problema. Vamos dizer que neste fundo, esses títulos de renda fixa não tenham liquidez alguma no mercado secundário. O que é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que se o gestor quiser vender esses papéis no mercado, vai ter dificuldade de achar algum comprador e o preço vai sair distorcido. Vamos piorar a situação. Esse fundo permite que qualquer um saque o dinheiro diariamente. Então imagina se tem uma corrida e todo mundo resolve resgatar as cotas desse fundo. O gestor é obrigado a vender lá no mercado, mas não tem comprador, não tem liquidez. O que acontece? Vai ter uma distorção e uma perda muito grande. Ou seja, ele estava aí exposto a uma situação de um fundo que rendia não muita coisa, nem grande coisa, pouco a ganhar, e se der errado, muito a perder. Ou, de uma forma metafórica, risco médio é você atravessar um rio que te falam que tem uma média de profundidade de 1 metro. E aí você vai andando e vai tirar uma selfie lá no meio e afunda lá. Só que não te falaram que é a média, né? E lá, nesse rio, tinha um trecho que tinha 10 metros de profundidade. E a média engana. E ela vai enganar muito, principalmente quando você está trabalhando com variáveis voláteis. Por exemplo, se for falar a temperatura média do ambiente foi 20 graus. Quer dizer, então, que foi 20 graus o tempo inteiro? Ou pode ter tido uma temperatura extrema por um lado e extrema por outro, e na média deu 20. Então, tem que tomar muito cuidado quando você tem variáveis voláteis e você está considerando a média. Então, não cometa erros que te tiram do jogo, então não se exponha ao risco da ruína e fuja mesmo do risco médio, porque as pessoas adoram se expor ao tal risco médio sem perceber que ela está tendo um ganho aparente pequenininho, mas uma perda terrível que pode levar essa pessoa até a ruína que está lá escondida, invisível. Então, fica a dica aí. Passo 4. Pare de ter medo de volatilidade. A desordem quando você está numa exposição convexa, ou seja, você enxergou, identificou as fragilidades, ficou bem longe delas. Você está exposto de maneira que tem uma assimetria positiva para você, ou seja, muito a ganhar, pouco a perder. Você não comete erros que te tiram do jogo. Então, você tem que desejar a volatilidade, principalmente porque você colecionou opcionalidade, ou seja, você tem alternativas, você tem cartas na manga. Então, independente do cenário, você vai se beneficiar. E vai se beneficiar em cenários cada vez mais caóticos que apareçam. Por quê? Porque você se preparou antes. A natureza tem essa regra, ela se prepara para aquilo que ainda não aconteceu. O que é o mais comum que eu tenho visto por aí? O pessoal não tá nem aí, se expõe lá no mercado acionário, aí vem a queda, e aí eles começam a perguntar, como é que eu faço para me proteger? Ainda dá tempo para eu me proteger? Meu amigo, já foi! Você teria que ter se preparado antes, então você tem que usar a volatilidade a seu favor. E é um grande equívoco que as pessoas cometem por aí, demonizando a volatilidade, a variância, como se fosse algo terrível, ruim para você fugir. Por isso eu vou fazer uma pequena pergunta para vocês. Se você mensurasse a volatilidade da caderneta de poupança na véspera do confisco do Plano Collor, como é que era essa volatilidade? Ela era extremamente baixa, mínima. E você só olhar isso te disse o perigo que vinha por aí? Da mesma forma, grandes fundos de mercado, principalmente os mercados acionários, de commodities,
eles são formados quando a volatilidade vai lá nas alturas e tá todo mundo morrendo de medo. Então, se você olhar só isso, você fala, nossa, a volatilidade é ruim, eu fico de fora. Não, era uma grande oportunidade. Da mesma forma, volatilidades muito baixas, pequenas, podem estar escondendo alguma coisa muito errada. Então, use a volatilidade a seu favor. Ela é nossa amiga. É igual a turma aí que gosta de artes marciais, principalmente judô, jiu-jitsu. Qual que é a regra número 1 que falam para vocês? O chão é o seu aliado e não o seu inimigo. Então eu falo para vocês que a desordem e a volatilidade é a sua aliada e não a sua inimiga. Passo número 5. Não confunda jamais probabilidade com exposição ao evento. Isso é a coisa mais terrível que pode acontecer. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Ah, Richard, a probabilidade de subir é 90%, é 95%. Ou a probabilidade de dar tudo errado é mínima, é de 2%, é 1%. Olha só, a pessoa só está trabalhando as probabilidades. Só que no mundo real, o que você tem que se preocupar é a sua exposição ao evento. Ou seja, o que acontece se determinado evento ocorrer? Quanto eu perco ou quanto eu ganho? Essa deve ser a sua preocupação e fugir dessa história de pensar em termos binários. Certo, errado, sim, não, verdadeiro, falso. Você tem que ter a exposição ao evento, que a gente chama de payoff. Ou seja, quanto eu acerto eu ganho, quando eu erro, quanto eu perco. E mesmo se for uma probabilidade mínima de uma tragédia ou algo que possa me tirar do jogo, opa, eu tenho que recuar total. Por quê? Porque você exposto numa mínima possibilidade de ruína já anula qualquer relação de custo-benefício. Então não adianta você olhar o lado do benefício se você tem uma mínima chance, se der errado, aquilo vai te tirar do jogo. Então toma muito cuidado com isso. Passo número 6. Não se preocupe em estar certo o tempo todo. Esqueça essa história de frequência de acertos. Porque, olha só, vamos fazer só um exercício de imaginação aqui. Vamos supor que você tem um ultra amigo trader ou investidor que ele fala, olha só, meu amigo, eu acerto 90% das vezes. Pô, você vai bater palma, vai querer abraçar o cara, vai querer dar o seu dinheiro para o cara investir, porque ele acerta 90% das vezes. Só que não deveria ser assim. Você deveria perguntar, meu amigo, quando você acerta, quanto você ganha? E quando você erra, quanto você perde? Então vamos supor que ele respondesse da seguinte forma, olha só, meu amigo, quando eu acerto, eu ganho 1. Mas quando eu erro, eu perco 10. Então em 10 tentativas, esse cara acerta 90%. Então ele ganharia 9. Mas na única e última que ele errou, ele entregaria 10, ou seja, 9 menos 10 menos 1. Então no final da história você ficaria negativo. Isso também é uma grande falácia que tem por aí, essa história da frequência de acertos. Então saiba que se você tiver opcionalidade, se você tiver diversificação no seu portfólio, fugindo do risco médio e alocado nos extremos em assimetrias positivas, ou seja, quando você acerta, você ganha muito, e quando você erra, você perde pouco, você está na chamada exposição convexa, e a frequência de acertos vai ser o menos importante, porque basta 1 ou 2 acertos para você ganhar tudo e mais um pouco, afinal, quando você erra, você perde tão pouquinho e você só comete erros que não te tiram do jogo. Passo número 7. Aprenda a diferenciar sinais de ruídos e ligar os pontos. O que eu quero dizer com isso? Se você fica conectado no noticiário do dia a dia, nas opiniões de expert, analista, que é igual o biruta de aeroporto, bate um vento, vai para um lado, bate, vai para o outro, você vai ficar doido, você vai ficar nadando em ruídos e não vai identificar os sinais. Sinais é aquilo que realmente importa. E os sinais, eles não mudam assim num piscar de olhos, como a maioria das pessoas imagina. E se você filtra os ruídos, o mercado fala com você. É igual aquele livro da Arte da Guerra, não basta ter um bom ouvido para ouvir o som do trovão. Então eu vou repetir, não basta ter um bom ouvido para ouvir o som do trovão. Quer dizer o quê? Quer dizer, mesmo um cara que é surdo, mas ele não é cego, ele enxerga, como você tem uma diferença entre a velocidade da luz e do som, o cara vê lá o relâmpago, a luz, ele já sabe que está vindo o trovão. Ou seja, foco nos sinais.
filtre os ruídos, senão você vai ficar louco. E a pessoa que está imersa aos ruídos, aí acaba acontecendo o que os mais antigos falavam. Ou você opera o mercado, ou o mercado opera você. Quem está contaminado pelos ruídos é operado pelo mercado. Oitavo e último passo: tenha a pele em risco. Então vamos desvendar mais uma bobagem que falam por aí. Falam que a pele em risco é para você tomar melhores decisões. Não! Skin in the game ou pele em risco nada mais é do que um filtro natural dos sistemas. Para quê? Para que decisões ruins, atitudes ruins sejam removidos do sistema e não fiquem lá se acumulando, e o sistema como um todo vai acumulando fragilidade até o momento que ele entra em colapso. Então, nos investimentos, não adianta você ficar de fora, não adianta você ficar brincando de videogame. Você tem que ter a pele em risco, você tem que sentir aquilo, desde que você não se exponha e não cometa erros que te tiram do jogo. Mas o aprendizado e as cicatrizes que você vai ganhar ao longo desse processo, tendo a pele em risco, serão extremamente úteis para você se aprimorar e ficar sempre com o mindset em dia. Então não entre nessa onda aí, como outro dia eu estava conversando com o meu amigo Henrique Breda, que ele falou, pô, não dá nem para conversar aí com o pessoal, porque a gente pilota a Fórmula 1 e os caras dirigem o Mario Kart no videogame, então não tem nem como comparar. Então se cerque de pessoas que têm a pele em risco, só ouça e leia pessoas que efetivamente têm a pele em risco, e você também exercite isso no seu dia a dia dos investimentos, para você sentir literalmente na pele e ir evoluindo com o tempo. Ufa, hein? Esses foram os 8 passos para você caminhar para a antifragilidade nos investimentos. Obviamente você tem uma outra série de passos que tem que dar, mas esses são os 8 primeiros passos essenciais, e eu tenho certeza que se você seguir esses passos, você já vai mudar de patamar e vai ficar com o seu mindset em dia para enfrentar aí o dia a dia dos mercados. Espero que vocês tenham gostado, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. É isso aí, pessoal, um grande abraço para todo mundo!